Eu vou fazer só a entrevista com ela, por uma questão de respeito à educação, porque eu tenho que cuidar da minha neta favor, aqui, que inovou tá com um problema sério, mas vamos seguir a vida. Bom, agora eu tenho que virar a chave bolsonarista. Pá, virei a chave. Agora a rede social vai falar que eu sou Bolsonaro até morrer. Ontem, a hora que eu estava entrevistando o astronauta e o Palumbo, a rede social da Atena fazendo campanha pro Bolsonaro, da Atena fazendo campanha pro Bolsonaro. Aí entrevistei o Boulos, da Atena fazendo campanha pro Lula, da Atena, então já acostumei com isso. Deputada, mas é um prazer falar com a senhora pela sua competência, pela sua capacidade. Não é de hoje que eu digo isso para a senhora. A senhora não fala muito bem, a senhora tem um conteúdo muito bom que ajuda que a senhora se expresse muito bem. Foi o que eu falei pela primeira vez quando eu entrevistei a Simone Tebet. Eu falei, olha, é a primeira vez que eu entrevisto a senhora vai surpreender nas eleições. Falei, o Agostinho estava aqui, o Agostinho não me deixa mentir sozinho, né, Agostinho? Não, estamos sempre juntos. E assim, não foi? Foi. Falei para a Simone. É verdade. E assim a deputada Bia Kiss, que conhece do trabalho dela e que conhece muito também de leis e que conhece de política, né? Começar pelo começo, como diz um amigo meu que já morreu, o Juarez Soares, que era uma figura fantástica. Começar pelo erro das pesquisas. As pesquisas que tentam justificar o erro, mas o erro foi muito além da margem de erro para se justificar alguma coisa. Eu acho que tem que corrigir para que no segundo turno a coisa não seja assim e que as pessoas continuem acreditando em pesquisa. Porque quer queira ou quer não, você precisa de um norte para você fazer uma campanha. Se você não tiver norte, você está perdido. Então, espero que as pesquisas se aperfeiçoem e no que erraram, elas acertem. Porque mesmo se foi voto útil, a gente sabe que uma pesquisa direciona o voto útil. Se fala que o Bolsonaro já perdeu no primeiro turno, ele poderia perder no primeiro turno por causa de pesquisa. Sim. Eu não sei se a senhora concorda comigo ou não. Bom dia, um prazer enorme falar com a senhora. Bom dia, Datena. Para mim também é sempre um prazer atender o seu convite. Quero deixar registrado aqui que você sempre me tratou com muito respeito, com muita educação. Então é um prazer participar do seu programa. Bom, com relação ao tema das pesquisas, chega a ser assombroso. A gente vai vendo as pesquisas no decorrer da campanha e a gente sabe que está errado, porque o que a gente vê nas pesquisas, do resultado das pesquisas, não bate com aquilo que a gente vê nas ruas, né, que a gente conversa com as pessoas, então a gente sabe que tem algo errado. E agora está aí, ó, eu estou com uma relação aqui, Datena, teve instituto que errou 12,2%, 11,9%, tem instituto que erra até muito mais. Então, assim, é muito grave. Por que eu te digo que isso é grave? Porque a eleição é o ápice do momento da democracia de um país. É o ato cívico mais importante do cidadão. E aí, a gente sabe que esse tipo de pesquisa costuma induzir as pessoas em erro. Vamos pegar aqui o caso do deputado Paulo Eduardo Martins, um grande deputado, e que estava concorrendo ao Senado pelo Paraná. 2 dias ou 3 antes das eleições, teve um instituto de pesquisa que colocou o deputado como o candidato com 13 pontos. E ao passo que colocou os outros 2, os concorrentes, muito acima. O que aconteceu? No dia da votação, ele estava com 28 pontos. Ele alcançou 28%. 28%. Muito próximo. Não, e ainda assim foi prejudicado, né? E ainda assim foi prejudicado, porque se tem uma pesquisa mais próxima dos números, ele não seria descartado, porque descartaram um deputado com um cara com chance de ser senador em favor do Moro e também do candidato oponente, que é o senador. Oi? O Álvaro Dias e o Moro, que estavam concorrendo. O senador Álvaro Dias, porque só davam Álvaro Dias e Moro, e com o Álvaro Dias na frente do Moro, acho que, nas pesquisas. Menos o Paraná Pesquisa, que há muito tempo vem me dizendo, o Murilo, que o Moro ia ganhar lá. Ia perder se fosse aqui em São Paulo, mas ia ganhar lá. Mas a discrepância, você tira um candidato do jogo, a senhora está querendo dizer aí. Exato, e eu então concordo com a senhora. E Datena, quero dizer para vocês que já existe um movimento sério, robusto, consistente, de uma CPI
dos institutos de pesquisa. Então, nós parlamentares já estamos nos mobilizando para isso. Porque coisa séria, Datena, tem que ser tratada com seriedade. Você vê, Instituto de Pesquisa brasileiro, na época que o Montenegro era dono do Ibope, hoje não é mais, hoje é uma empresa inglesa. Eu não sei se ele tem participação no IPEC ou não, mas em rádio e televisão é uma empresa inglesa que comprou os direitos do Montenegro. Mas já foi expulso da Argentina, do Uruguai, do México, da Colômbia. Quer dizer, não é à toa que foi expulso de lá. E aqui a gente fica tratando, e esses caras, principalmente na época do Montenegro, esses caras induziram a eleição pra caramba. Ganhavam sempre os mesmos. Então, essa CPI passou da hora de acontecer. Já passou da hora de acontecer. Agora, quem sabe, as pessoas levem mais a sério. Porque, de repente, talvez a gente não mude o quadro político da gente, porque durante muito tempo as pesquisas, principalmente desse cara, que eu acho que esse cara já foi investigado várias vezes, não acham nada, porque os próprios políticos que têm interesse em ter os votos que ele lhes dá, impedem que haja, por exemplo, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Agora tomara que realmente a coisa mude. A senhora foi eleita com uma expressiva votação, 215 mil votos, né? Esse resultado lhe dá, acima de tudo, não só vontade, mas necessidade de fazer valer cada voto que a senhora teve, não, deputada? Perfeitamente, Datena. No meu primeiro mandato, eu consegui alcançar os meus objetivos. Eu queria ser presidente da CCJ, já conversamos sobre isso. É uma coisa muito difícil um deputado de primeiro mandato presidir a comissão mais importante da casa. Nunca tinha havido uma mulher na presidência. Eu consegui, fui a primeira mulher. E ao final, Datena, do meu mandato à frente da CCJ, eu fui elogiada por todos os partidos, inclusive os de oposição e aqueles mais ferrenhos. Então, graças a Deus, fiz um trabalho muito profícuo, aprovamos projetos importantíssimos. Então, agora eu tenho que mirar mais alto, né, Datena? Eu tenho que chegar dando força para o meu mandato, a força que essa votação expressiva me deu. Quero dizer para você que eu fiquei quase 50 mil votos à frente do segundo colocado, tive quase 3 vezes a votação da meu primeiro pleito. E proporcionalmente, porque Brasília, a gente é pequeno, nós só temos 8 cadeiras, São Paulo tem 70 cadeiras, proporcionalmente, eu Por isso que o número é expressivo, por isso que o número de votos é expressivo demais. Exato, mas, Datena, proporcionalmente eu fui a parlamentar mais bem votada do Brasil. Então a gente tem aí esse menino que é um fenômeno, Nicolas, fenômeno, um rapaz sensacional, que foi eleito em Minas com quase 1.500.000 votos. De Minas, quase 1,5 milhão. Então, assim, é um fenômeno. E aí eu comecei a receber de várias pessoas, né, a votação proporcional. Então, o Nicolas teve 13,344%, que é muita coisa. Eu tive 13,358%, que é um pouco a mais, e o Arthur Lira, 13,293%. Então, os 3 parlamentares mais bem votados do país, proporcionalmente, evidentemente. Significa o quê em relação à projeção para um segundo turno? Aqui não pode pedir voto, porque é lei eleitoral. Sim, mas a análise política pode ser feita, né? Porque, obviamente, que o Bolsonaro sai fortalecido desse primeiro turno, porque vamos lembrar Nietzsche, né? O que não te mata te fortalece, né? Já diziam que o cara ia perder no primeiro turno. A gente vai ter um segundo turno disputadíssimo. O próprio Murilo do Paraná Pesquisas disse que o Lula leva uma ligeira vantagem ainda pelos números, né? Mas essas eleições vão ser muito disputadas. O que eu temo é que eleições disputadas demais elevem o sentido social da coisa e que possa haver problemas. Que tivemos poucos, mais graves, durante as eleições, e que eu espero que não aconteça no segundo turno, porque o único caminho que a gente tem para o nosso país e para qualquer país é o democrático, né?
A senhora que é uma pessoa de leis, eu espero que as pessoas respeitem o princípio do contrário. Vai lá e vota. Quer votar no Bolsonaro, vota com toda a paixão. Quer votar no Lula, vai lá e vota com toda a vontade. Mas não entra em discussão, não entra em briga, não entra em confusão, que vença o melhor e pronto, acabou. Que esse segundo turno vai ser muito acirrado, vai ser uma disputa realmente acirrada demais. É bonito isso, é bacana isso, é legal isso. Agora, isso pode dividir o país e provocar uma certa violência. A senhora não espera isso? Olha, eu sinceramente espero que a gente use toda a nossa gana, nossa vontade na busca dos votos e não para agredir os demais eleitores, nem para agredir candidato. O que nós temos que fazer agora é trabalhar de forma organizada, orquestrada. Não adianta sair por aí que nem um porra louca, sabe, Datena? A gente tem que ter estratégia. Isso é uma guerra. É uma guerra em busca de votos. Então, nós temos que ter estratégia. Não adianta nada sair cada um chutando para um lado, para o outro. Então, eu, como hoje uma líder, né, que já mostrei ser, eu estive ontem com o presidente, disse para ele, para a equipe dele de marketing, olha, estou aqui como um soldado. Eu sou um soldado que quero servir, né, servir a essa campanha no segundo turno, servir ao meu país. Então, é possível que eu viaje para os locais onde a gente precisa buscar mais votos. Eu enxergo o Nordeste, Datena, como sendo fundamental. Minas também tem muita importância. Hoje, o governador Zema, né, já veio aqui, se reunido com o presidente, já declarou apoio. Então, Minas, eu acho que a coisa já está bem mais tranquila. Nós precisamos focar no Nordeste. Eu estive ontem com o presidente, como te disse, com o Flávio Bolsonaro, que é também coordenador da campanha. E o Flávio disse que acha que a melhor coisa que eu posso fazer é, junto com a nossa senadora eleita Damares e a primeira-dama Michele, trabalharmos o voto das mulheres. Então, é isso que eu pretendo fazer e espero que cada um busque contribuir de forma consciente, de forma efetiva e não criando confusão. Olha, um belíssimo conselho esse. É um conselho de quem realmente pensa no povo. Né? Quem não pensa no povo fica incitando o povo a se matar por causa de um voto. A senhora pensa no povo e pensa no Brasil. Eu estava dizendo aqui que os piores momentos da minha carreira são os momentos em que eu aciono a língua e desligo o cérebro, em que eu perco a razão. São os piores momentos quando eu comento com o fígado e não com o cérebro. Então é muito ruim. É legal você ter controle sobre você e respeitar o princípio do contrário. Se você é a maioria, você vai ganhar. Tá? Agora, nós temos uma Câmara de Deputados eleita muito mais conservadora. Essa é a tendência do Brasil, uma guinada à direita, como foi na Itália. Da Itália foi a ultradireita, não é? Mas em outros países também a direita venceu e alguns perdeu por pouco. A senhora acredita que o Brasil está realmente dando uma girada mais conservadora nessas eleições ou não? Datena, eu espero que sim, porque nós estamos observando o mundo, nós não estamos isolados. E quando a gente olha para os nossos irmãos aqui, tão pertinho de nós, Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, a gente vê o caos se instalando. Então a gente vê que onde a esquerda está avançando, a sociedade está perdendo e muito. E onde a direita está avançando, você vê agora na Suécia, a direita ganhou o parlamento, a votação do parlamento. Na Itália houve essa vitória também. E o que as pessoas estão mostrando é que nós queremos construir uma nação, não sair detonando tudo, destruindo, dividindo as pessoas. Eu acho que essa pauta identitária, ela tem causado lesões profundas no tecido da sociedade. Então nós não temos que dividir as pessoas. Uma coisa que está me chamando a atenção, Datena, é que ouço pessoas agora querendo culpar os nordestinos, nossos irmãos nordestinos, pelo resultado das eleições. Isso é um absurdo. Nós temos que conversar com o Nordeste, conversar com nossos irmãos nordestinos e conquistarmos o voto deles. Não ficar apontando o dedo, o Nordeste é culpado. Datena, eu vi um post que eu não acreditei, dizendo o seguinte: o Nordeste tem praias lindas, mas não passe férias lá porque eles votaram no Lula. Gente, não é assim que se conquista voto. Então, nós temos que conversar com os nossos irmãos nordestinos, porque nós somos um povo só. Parar de divisão.
Não, a senhora tem razão. Isso, acima de tudo, é uma canalice, é um desrespeito, um preconceito. Eu digo, a gente fala que não tem preconceito racial, não tem uma ova. Né? O Brasil foi o penúltimo país do mundo a acabar com a escravidão. Os resquícios contra negros existem aí. O preconceito contra nordestinos, que, por exemplo, fizeram São Paulo, fizeram no peito e na raça. O preconceito contra nordestinos, o preconceito contra gente pobre, não é verdade? É um preconceito que existe. O Brasil precisa corrigir isso. E corrigir Então, rapidamente. A gente não pode pensar pequeno desse jeito. Somos todos iguais, né? Eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não sabe, a maioria das pessoas não sabe, porque acabou de sair essa publicação. Você sabia que os partidos que mais elegeram negros, pessoas de cor, que se auto-reconhecem, declaram como negros, foram os partidos de direita? Em primeiro lugar, o PL, do presidente Bolsonaro, depois o Republicanos, tá? E acho que o União e o PP, só depois os partidos de esquerda. Por quê? Tá tendo uma coisa, é você falar, você pregar, né, vir com uma conversa demagógica para criar divisão, botar um contra o outro. E a outra dá oportunidade para quê? Outra coisa é de verdade você dar oportunidade. Então, isso é um dado importantíssimo, que eu precisava dizer aqui para você e os seus ouvintes. Além de tudo, deu um dado favorável para caramba. A gente espera que tenha mais, inclusive que estimule mais mulheres a participar de eleições. Você vê que mulheres deram show aí dessas eleições, não só a senhora, a Simone, várias mulheres foram fantásticas aí. As mulheres têm que ser encorajadas a participar cada vez mais de eleições. Esse é o grande detalhe, não é? O mau governo da presidente Dilma, com o Manteiga lá, desestimulou um pouco as mulheres a participar de política. Não pode. A mulher ocupa hoje postos importantes no Brasil, que é ainda um país machista, é um país machista. Está tudo errado ainda em termos de machismo no Brasil, mas as mulheres têm que voltar a participar ativamente da política, porque é a partir da política que você muda essas ideias erradas que você tem de um Brasil ainda colônia. O Brasil ainda, em alguns termos, em alguns sentidos, é Brasil colônia. Olha, o Partido Liberal foi o que mais teve cadeiras conquistadas nessa eleição. Isso se deve ao quê? À força do presidente, se deve à militância, se deve a quê, deputada? Primeiramente, de forma muito clara, a força do presidente. O presidente Bolsonaro, ele transferiu para os seus apoiadores, e principalmente aqueles mais fiéis, né, Datena, ele transferiu a força do seu voto, da sua popularidade. Eu não tenho dúvida de que essa minha votação tão expressiva se deve, sim, claro, ao meu trabalho, à minha competência, mas principalmente porque as pessoas enxergam em mim uma parlamentar leal ao presidente, leal aos princípios e principalmente leal aos meus eleitores, que quando votaram em mim, estavam votando em um projeto de governo, que é o do presidente Bolsonaro. Muito diferente do que aconteceu aí com alguns, né, que resolveram achar que deixaram crescer o olho, né, se deixaram levar pela vaidade, achavam que estavam maiores que o presidente e acabaram com resultados pífios agora nas urnas. A grande maioria deles não foi reeleito, né? Então eu acredito que a força do presidente é muito grande e, claro, também, né, a gente vai ter que trabalhar para aumentar ainda mais essa base. Nós estamos chegando muito fortes no Congresso. O nosso maior trabalho será para a gente se manter unidos, Datena, unidos para que não deixe... Eu falei da Câmara, mas inclusive o Senado, não é? Sim. O Senado é mais conservador. O Bolsonaro elegeu todos os senadores dele. Todos foram eleitos, né? E alguns com votação expressiva. Seremos 15 senadores do PL. 15 senadores do PL agora na próxima legislatura. E isso vai causar muita mudança, inclusive, tá? Eu tenho ouvido falar, Datena, que ministros do Supremo já andaram conversando, se reunindo, falando, olha, o Supremo precisa recuar, parar de avançar em cima do Legislativo agora, para cima, né? Porque a coisa vai mudar. Agora o Bolsonaro tem um verdadeiro arsenal nas duas mãos. Não, mas o que é correto, independente disso acontecer ou não acontecer, não é? O Poder Executivo é independente do Poder Legislativo, que é independente do Poder Judiciário. Quando há interferência
de um poder do outro, por mínima que seja, você está arranhando os princípios democráticos da nação, da nossa Carta Constitucional. Cada poder tem que ficar na sua. Isso é democracia. Esperar a autocontenção é uma coisa complicada, porque quando a pessoa está avançando para cima do outro, se ela não encontra resistência, muitas vezes ela não acha ruim, não, ela acha bom. Mas todo mundo percebe quando vai dar um tiro no pé. Todo mundo percebe quando está próximo de dar um tiro no pé. É isso que eu estou te dizendo. É nisso que eu confio, é no bom senso. Eu confio no bom senso das pessoas. As pessoas têm que chegar a um determinado limite e falar, opa, aqui já não é mais o meu limite. Bom, vamos esperar um segundo turno, como foi o primeiro, com algumas exceções, porque é um país muito grande, tem muitos eleitores, nós tivemos alguns problemas sérios, e uma pessoa atingida por bala já é uma tragédia, uma pessoa esfaqueada já é uma tragédia. O que dirá se a gente tiver um outubro aí sangrento, que eu espero que não aconteça. Se não teremos a pena. Para o primeiro turno, o segundo turno, eu espero que a gente tenha tranquilidade, que eleja quem quer que seja, mas que eleja com tranquilidade para dirigir o futuro da nossa nação, que é muito maior que violência, né? Nós temos que nos unimos. Eu sou, por exemplo, favorável a que as Forças Armadas brasileiras sejam reequipadas. A gente está ilhado numa América do Sul muito instável. E nós precisamos ter um poder bélico para o que sempre foi o nosso objetivo, defesa. Nós temos que defender o território mais rico do país. Quando eu vejo as Forças Armadas completamente depauperadas, muita gente me critica por isso. Eu vejo um país vulnerável demais, com tanta riqueza embaixo do nosso solo, em cima do nosso solo. A nossa Amazônia Azul, que tem lá o pré-sal e o pescado e tudo mais, territórios invadidos como a Amazônia e daí por diante. Nós precisamos ter forças armadas fortes para defender o nosso país contra regimes que possam pensar em romper fronteiras ou coisas parecidas. O Brasil sempre foi um país pacífico, assim deve continuar, mas para se defender a gente tem que recuperar também o poder das nossas Forças Armadas. Eu disse das riquezas do Brasil, mas o que tem de mais rico no Brasil, que é o país mais lindo do mundo, eu sou suspeito de falar sem xenofobia, porque eu respeito estrangeiros da mesma forma com que respeito brasileiros. Mas o Brasil tem o melhor povo do mundo e esse povo não merece mais sofrer de jeito nenhum. Esse povo tem que ter o que lhe é de direito. Por isso, Datena, que nós temos que apoiar um projeto que garanta a soberania do nosso país. Nós sabemos que tem muita gente de olho na nossa Amazônia. Você tem razão, o Exército tem que estar pronto para defender, e nós não queremos um governante que esteja disposto, que está pregando que vai entregar a Amazônia para outros, para compartilhar a gestão da Amazônia. Isso está errado. Nós temos que garantir a soberania das nossas riquezas, da nossa nação. E isso é uma coisa importantíssima. Deputada, foi um prazer enorme falar com a senhora. Parabéns pela votação, proporcionalmente a deputada mais votada, mais bem votada do Brasil. E a senhora merece, eu tenho um respeito muito grande pela senhora, pelo seu trabalho, pela sua forma de se expressar, com a gente também com muita educação, mas acima de tudo com respeito ao povo brasileiro, que é isso que interessa. Abraço grande à senhora, parabéns pelo resultado expressivo das eleições, parabéns pela sua conduta, fique com Deus. E que Deus proteja a senhora e toda a sua família. Obrigada, Datena. Um abraço para toda a sua audiência, para todo o povo brasileiro. Abraço grande.